E aí, meus tiroliro, belezinha? Estamos em outro sábado, segundo encontro do ano 2022 e hoje a gente vai falar de back-end. Na semana passada a gente falou de o que é front-end, o que é back-end, deu uma pincelada por cima e a gente fez um front-end bem básico. Na verdade é bem básico, é até muita simpatia para isso, né? Então vou só revisar o que a gente fez de front-end aqui. Então a gente fez uma paginazinha HTML que não tem nem CSS e tem o básico de JavaScript. A gente colocou um pouco de texto, negrito, itálico e tudo mais, né? Colocou uma imagem também. Essa imagem que ela simboliza algo que a gente comentou lá no dia, que é onde termina a cabeça do HTML e começa o corpo do HTML, né? Muita gente faz essa tatuagem, mas ela tem é muito análoga, né? E a gente colocou um scriptzinho em JavaScript que interpreta o que a pessoa digitou num campo aqui. Por exemplo, digite seu nome, Caio, avaliar nome, clico, olha lá. Caio, hein, que nome mais palha. Então ele está interpretando, coletando o valor e tomando alguma decisão. Na verdade ele não está tomando decisão nenhuma, ele só está colocando o nome aqui no meio desse texto, né? Agora a gente vai fazer uma outra parte. Isso aqui é um front-end extremamente básico. É só uma página em HTML que o usuário pode clicar, interagir, ver coisas e só, tá? Hoje a gente vai para o outro lado. O outro lado é o lado do back-end. Então, que nem eu tinha comentado aquele dia, que o front-end e o back-end se diferem porque uma delas, o usuário consegue atuar, interagir, ver e executar coisas ali, ações, clicar, arrastar, digitar. Ele consegue interagir diretamente. E o back-end ele não consegue interagir diretamente. O que significa isso? Significa que o back-end ele está lá, o usuário interage com o front-end e o front-end faz essa tradução entre o usuário e o back-end. Então, eu vou pegar o meu nome, vou mandar para o usuário, pro front-end, eu vou digitar, usuário, vou digitar meu nome no front-end, né? O front-end vai pegar esse nome e vai mandar para o back-end fazer alguma coisa. E depois o back-end vai trazer uma resposta. Então, o back-end é toda a parte com que o usuário não interage, toda a parte de um software que o usuário não interage diretamente. Esse é o conceito mais simples que eu gosto de usar. Isso significa que há alguns softwares, por exemplo, um software que você coloca ele aqui dentro e salva no computador, o Microsoft Word, por exemplo, né? Ele tem a parte que o usuário interage, ele clica, digita, assim, assado, e tem a parte que o usuário não interage. Você pode deixar, por exemplo, umas macros que ficam contando quantas palavras que o usuário está digitando, ou toda vez que o usuário digita uma determinada palavra, ele conta quantas vezes ele digitou aquela palavra específica, por exemplo. E no final do dia você tira um relatório. Não que isso seja útil para alguma coisa, mas é muito fácil fazer uma macro desse tipo, né? Isso está rodando numa camada que o usuário não interage diretamente. Isso está rodando sem que o usuário perceba, né? Aquilo ali também dá para considerar um certo tipo de back-end. Na prática aqui, como a gente falou na semana passada, que a gente ia focar essa etapa, né, essas próximas semanas, em conceitos da web. Então, quando a gente fala de back-end aqui, a gente está sendo mais especificamente direcionado para o lado da web. Então, um back-end da web é o quê? É um servidor que está em algum lugar do mundo, né? Esse servidor ele é um computador normal. Por que ele é chamado de servidor? Porque ele não é um computador que é usado para uso pessoal, que nem esse que eu estou usando para gravar aqui todo esse conteúdo. Ele é um computador que está em algum lugar do mundo e que a gente acessa remotamente esse computador e faz alguma coisa, né? Só isso. Então, é bem, como eu diria, abstrato mesmo o back-end. Ele é algo que a gente não está enxergando, a gente não está vendo. Eu consigo interagir com ele através de comandos, eu consigo mandar conteúdo, arquivos, imagens e etc. para lá, mas o back-end é onde fica aquela parte do software que trata com o meu banco de dados, é a parte que trata com o armazenamento de imagens e por aí vai. Então, digamos que eu vou aqui no Google e vou pesquisar alguma coisa no Google, batata frita. Eu digitei batata frita e vou dar Enter. O Google, ele não pegou no meu computador essas fotos de batata frita. Ele bateu lá no back-end do Google, o back-end do Google separou todo o conteúdo, organizou o que deveria ser mostrado e mandou para o front-end. O front-end pegou esse conteúdo e organizou da maneira que está programado para mostrar e mostra na tela. Então a gente vê que o back-end ele tem uma função fundamental, os dois são fundamentais, né?
Mas o back-end é o que fica, por exemplo, cuidando da camada de otimização. Vocês viram que foi rápido, né? Batata frita. Quantos bilhões de termos de busca não aparecem no Google o tempo todo, né? E ele conseguiu encontrar aqui, em menos de um segundo, ele conseguiu encontrar... A gente costuma não olhar essa parte aqui. Mas em menos de um segundo, o Google conseguiu encontrar 17 milhões e 800 mil resultados para batata frita. Beleza? Curiosidadezinha rápida sobre pesquisa no Google. Quando você quer procurar batata, mas você não quer ela frita, você quer os outros tipos de batata, mas não frita, você faz isso aqui, ó. Você coloca o menos. E aí ele vai procurar páginas ou conteúdos ou informações que tenha batata, mas que tenham uma palavra batata, mas o símbolo menos significa que não tenham a palavra frita. Então vamos lá. Batata menos frita. Na verdade aqui ele me tapeou, né? Mas ele busca... A mecânica do Google é assim, ó. Digamos que você tem uma determinada palavra que você quer buscar, mas ela é o nome de uma música. Caramba, vai aparecer... Putz, eu quero pesquisar sobre aquela palavra, só que é o nome de uma música e vai aparecer um monte de coisa sobre aquela música. Então você coloca o nome da música e você coloca menos e o nome do artista. Aí ele vai remover dos resultados de busca as incidências exatas daquilo. Eu acho que batata frita não é um exemplo muito bom, porque em batata frita ele já tem o hífen aqui, então ele pode ter se perdido nisso. Eu vou pegar aqui, pneu. Vamos ver, pneu. Marca de pneu que aparece aqui. Ó. Aqui o problema também é que os anúncios eles não seguem essa regra, né? Então vamos pegar aqui Bono Pneus, só que eu não gosto da Bono Pneus, então vou fazer uma pesquisa que eu não quero que apareça a Bono. Então aqui, supostamente, ó, lembrando que aqui essa parte das empresas ele não tá dando bola. Aqui ó, o Pneu Store tinha aparecido antes, o Pneu Free estava para baixo da Bono, e já pulou a Bono. Pode ser que ela apareça mais para baixo? Pode. Ele perdeu relevância quando a gente colocou menos Bono. Mas agora a gente conseguiu tirar da parte de conteúdo orgânico do Google aquele conteúdo, tá? Aqui, essa primeira parte aqui do Google, se sabem, ou é anúncios ou é empresas que estão anunciadas, então também a gente não tem muita atuação nisso não. O Google escolhe o que ele vai mostrar pra gente e acabou, tá? Então quando a gente fala aqui, o back-end é toda a parte do software que não interage diretamente, com que o usuário não interage diretamente, né? É o trecho de código que acessa o banco de dados, acessa os armazenamentos de arquivos, integra com outros sistemas e trata das partes de segurança. Então, quando a gente pega um site e tem lá, clique aqui para fazer login no site, né? Ou para criar uma conta, posso puxar aqui no gmail.com. Então eu vou criar uma conta no Gmail. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, o front-end, ele não sabe se essa conta aqui existe, né? Aí ele vai pedir a senha aqui. Talvez até exista, porque a quantidade de conta que existe no Gmail é um troço absurdo. Senha incorreta. O front-end também não sabe se essa senha é verdadeira ou não. Ele teve que mandar isso para o back-end. O back-end vai analisar se essa conta com essa senha coincidem e aí ele permitiria entrar. Critério de curiosidade. Quando a gente vê isso aqui, ó, deixa eu até voltar. Vou colocar uma conta que seja inicie sessão, que seja tipo impossível de alguém ter selecionado. Aqui, não sei nem se dá o tamanho máximo, não, muito grande. Acho que ficou muito grande o tamanho da conta. Olha só. O que vocês estão vendo de problema de segurança do Gmail aqui? Vamos ver, alguém tem um palpite de por que isso é uma falha de segurança? Porque ele tá aceitando, tipo, como se fosse um hash. Tá, tipo... É mais simples. Tá vendo aqui, ó? Não foi possível encontrar sua conta do Google. Eu coloquei um valor e ele disse que não foi possível encontrar. Então eu sei que isso aqui não é uma conta do Google. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, o meu e-mail, e eu coloco aqui, ele avançou para a etapa que está pedindo senha. E não apenas, ele ainda colocou aqui uma fotinha minha e deu o meu nome. Então, é uma falha de segurança da Google porque é possível você fazer um script que vai ficar batendo na Google e coletando, batendo e-mails que você inventa na hora. Você bota um script para ficar inventando endereços de e-mail e a Google vai te dizer se existe ou não essa conta. Isso aí é considerado um dos erros de segurança mais clássicos. Você não pode dizer para um invasor se essa conta existe ou não, beleza?
Então, aproveitando aqui, a camada de segurança ela deveria ser um pouquinho mais cuidadosa. Só lembrem que Google e Microsoft elas não são referência assim, muito forte em termos de segurança, beleza? Dá uma pesquisadinha a respeito, vocês vão encontrar outras falhas desse tipo, ou falhas que permitiam uma pessoa acessar dados de outra pessoa, ou ainda falhas que permitiam com que uma pessoa tentasse, digamos que você está logado na tua conta, antigamente, uns 8 anos atrás na Google, você está logado com a tua conta, aí você vai lá para trocar de conta e você tenta entrar com a outra conta que não é tua, e vai lá, não esqueci a senha e tudo mais, e fica tentando algumas vezes, depois de uma certa altura, as duas contas ficavam vinculadas. Alguns dados da configuração daquela outra conta eram clonados para dentro da tua conta. Nome e alguns outros dados, e-mail de recuperação, telefone celular. Então o pessoal fazia isso para conseguir o quê? Coletar nome, e-mail, telefone celular de outras pessoas que estavam no Google. Então tem uns vazamentos de dados que acontecem por um motivo muito besta mesmo. Quando vocês estiverem programando o sistema, qual que é a maneira certa de acontecer aqui, né? A maneira certa de acontecer se a pessoa digitar alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa que não exista, né? Fulano. Mesmo que seja alguma coisa que não exista, você avança para essa etapa. Você não diz o nome da pessoa, não coloca nada aqui, nada, nada. Você simplesmente avança para essa etapa como se essa conta existisse. Você não deixa o invasor sequer saber se a conta existe ou não. Aí ele vai colocar uma senha, não importa qual a senha, e você vai dizer que senha incorreta. Pode ser que a conta nem exista, mas você não está dizendo para ele que a conta não existe, você está dizendo senha incorreta. Então ele não sabe se essa conta existe ou não, então ele não vai conseguir explorar endereços de e-mail para conseguir descobrir e-mails válidos. Beleza? Boa, perfeito. Muito bem. E o back-end, ele é todo baseado em alguém requisitar informações para o back-end, fazer consultas no back-end, requisições, consultas, chamadas, tem vários nomes que a gente dá para isso. Como é que funciona a requisição de back-end? Basicamente, ó, aqui supostamente é uma espécie de uma, digamos, uma... Era pra ser, na verdade essas flechinhas elas estão invertidas. Agora acabei de perceber que eu escolhi uma imagem que está com a flechinha invertida. Era para ser uma espécie de navegador e aqui o banco de dados, servidores que estão na nuvem, ó, o símbolozinho da nuvem, né? A request, vamos arrumar essa imagem aqui. Então vamos lá. Vamos no Paint, aquele programa de edição avançado, ok. Um programa avançadíssimo de edição. Agora aqui eu vou só tirar, esse cara aqui. Vou colocar pra cá, esse outro aqui. Vou colocar a request, ela vem pra cá e a response, ela vem pra cá. Como eu sou praticamente um mago da edição de imagem, vocês viram que ficou perfeito, né? Então temos aqui, isso aqui é o navegador da pessoa, beleza? O navegador da pessoa, ó, tem um íconezinho aqui, a pessoa digita um determinado endereço, então vou colocar, sei lá, google.com, beleza? A pessoa digitou o endereço ou fez alguma requisição, o navegador, o front-end fez alguma requisição. Aqui ele vai, através do protocolo HTTP, ele faz a requisição lá para o back-end que está lá na nuvem. O back-end vai processar, consultar banco de dados, vai avaliar os arquivos que estão no storage para poder mostrar imagens, vai fazer tudo o que ele precisa fazer para poder entregar a resposta coerente com qual foi a pergunta. E aqui ele vai mandar a resposta para o navegador. E essa resposta aqui é o que o navegador vai receber ela, vai ver se ele precisa tratar ou selecionar o que ele vai mostrar ou não para o usuário, e aí ele vai mostrar para o usuário. Então, essa parte aqui de requisição e resposta, ou melhor, o conceito de uma consulta, uma chamada de back-end, ela envolve o quê? Requisição, eu vou chamar de request, requisição. É a pergunta feita para um back-end. Response, resposta, é o resultado que o back-end entrega para essa pergunta específica. Nossa, mas então tipo o back-end é tipo um guru, eu posso perguntar qualquer coisa. Ó, poderoso back-end, qual é o significado da vida?
Não, ele está programado, claro, para perguntas muito específicas. Se você fizer a pergunta um pouquinho diferente do que ele está esperando, ele provavelmente vai dar uma resposta bem inesperada e pouco confiável, tá? Então, quando a gente fala de requisições no back-end, o front-end tem que estar preparado para fazer as requisições da maneira correta, beleza? Senão não vai funcionar. Basicamente é isso. Isso também não deixa de ser um protocolo, né? É um combinado, digamos, entre a equipe do front-end ou do back-end. Então, quando você está desenvolvendo um software, em algum momento vai ser criado um padrão, um pattern, né? Um padrãozinho mesmo de como que todo mundo vai conversar. Ó, a gente vai fazer assim, eu vou fazer o front-end, vai chamar essa requisição e eu vou mandar esse e aquele dado. E aí eu preciso que o back-end pegue esses dados, consulte no banco, faça tal coisa, tal, e me responda tal e tal outra informação. Por exemplo, eu vou mandar uma lista de nomes de pessoas, né? E ele vai me responder dessa lista quantos que fazem parte dos personagens do Game of Thrones. Como o exemplo que a Camila citou, né? Na semana passada. Inclusive, eu acho que isso na semana passada deve ter ficado bem esquisito na gravação, né? Ela pergunta alguma coisa e eu tava ouvindo, isso ficou na gravação, mas não, o som da voz dela não estava aparecendo, né? Agora a voz de vocês está aparecendo na gravação. Eu espero. Mas assim, o conceito de requisição e resposta é essencial. É essencial mesmo. Tem mais um detalhe importante quando a gente fala de back-end. Tem uma palavrinha que vai aparecer o tempo todo ali, que é a tal da API, tá? A gente vai falar com um pouco mais de detalhes o que é especificamente uma API, né, um conjunto de serviços de back-end, e o que é uma API pública, o que é uma API privada, o que é uma API segura, o que é uma API insegura. A gente vai falar com muito detalhe sobre isso. E a gente vai fazer uma APIzinha e publicar ela também. A gente vai fazer toda essa trajetória, beleza? Mas, por enquanto, quando a gente estiver falando de back-end, a gente não vai se preocupar com algumas coisas. Conforme a gente for avançando no conteúdo, a gente vai entrar em informações como o que é o status de uma requisição, o que é essa informação, o que é o corpo de uma requisição, quais são os tipos de requisição que existem, né? E tudo isso, beleza? Hoje a gente vai pelo caminho mais básico. E para isso a gente vai ter que saber quais são as linguagens viáveis para back-end. Eu já sei quais linguagens a gente vai usar, mas vamos ver. Linguagens back-end. Vamos ver quais são as linguagens mais populares para back-end, né? Vamos ver aqui. Onde que eu consigo uma lista? As 10 linguagens mais populares. Vamos ver aqui. Ih, mas essa lista já está na ordem aloprada. Já começou com Java, já perdeu o cliente aqui. Vamos ver aqui. Não é que eu odeio Java. Mas eu odeio Java. Tá bom. Então vamos lá. Aqui é só pra gente ter para exemplo mesmo na tela. Então, a gente tem aqui o JavaScript, que é a linguagem que a gente tem usado durante a maior parte ou quase todos os nossos exercícios. Ah, cara, o JavaScript não é uma linguagem. Cara, uma pessoa que fala isso é uma pessoa que está desatualizada do ponto de vista tecnológico. Ah, mas o JavaScript ele começou para ser apenas uma linguagem auxiliar e não uma linguagem de programação. Aí a pessoa vai descarregar aquela história do JavaScript, do maluco que fez o JavaScript, que o nome nem era para ser JavaScript, mas ele foi lá e pediu para a Sun, na época, que era a empresa... A Sun foi comprada pela Oracle, né? Mas a Sun era a empresa que era dona do responsável e mantenedora do Java na ocasião. Aí eles pediram autorização formal e a Sun autorizou a usar isso aqui no nome. Na verdade, a solicitação para criar o JavaScript nasceu a partir da Sun, então... só que depois derivou, não tem nada a ver, ele não compartilha coisas com o Java, não é uma linguagem inspirada no Java, né? Ele já está tão divergente do Java que ele não conta como uma derivação, não. Inclusive, JavaScript hoje é considerado uma espécie até de um apelido, porque a linguagem, ou melhor, os padrões da linguagem é chamado ECMAScript, é o nome verdadeiro, né? JavaScript é o nome popular e quando você está programando, na verdade, aquele código-fonte que você faz vai ter que ser interpretado por um programa. Ele vai ter que entender cada comando e saber o que fazer com os comandos. Esse interpretador, ele não é ECMAScript. Os interpretadores existentes, eles são de JavaScript. Então, por isso que a gente continua chamando de JavaScript, tá? O ECMAScript, ele tá mais como se fosse o padrão teórico que o JavaScript é obrigado a seguir. Obrigado a seguir, né? Entre aspas, tá aí a Microsoft que não me deixa mentir, né? É obrigado pero não útil, né? Então tá.
Qualquer hora a gente conversa sobre por que a Microsoft não segue os padrões do JavaScript à risca. Mas o JavaScript ela serve para back-end, serve para front-end. Cara, eu quero fazer um sistema que acessa um banco de dados. Pode com JavaScript? Pode. Eu quero um sistema que acessa sensores que estão conectados num painel que está do outro lado do mundo, um painel eletrônico. Pode. Eu quero um sistema que está conectado em tempo real com o meu celular e fica transmitindo dados daquele relógio lá de pulsação e batimento cardíaco, etc. Pode. Eu quero fazer um sistema que conecta com um servidor para pegar a previsão do tempo. Pode. Eu quero conectar com um banco de dados para mandar arquivo, para ligar ou desligar as lâmpadas da minha casa. Tudo isso dá para fazer com JavaScript. Quero fazer um aplicativo, dá para fazer em JavaScript, né? E quero fazer um front-end, dá para fazer em JavaScript. Então ele hoje é a linguagem mais versátil. O motivo que eu escolhi ela para a gente fazer aqui é porque você aprende uma linguagem que você vai poder usar em qualquer stack. E um ponto muito importante, todo desenvolvedor, durante sua carreira, vai ter que conhecer mais de uma linguagem. Toda pessoa que for trabalhar com software tem que conhecer mais de uma linguagem, tá? Se você ficar preso a uma linguagem, você está muito limitado, você não vai conseguir sair do lugar, vai ser difícil para conseguir vagas. É bom você praticar, explorar, experimentar outras linguagens. Então, JavaScript, apesar dela ser nossa queridinha, tem várias outras que a gente poderia estar usando. Python é uma linguagem que é sensacional, ela é muito boa também, muito eficiente. A diferença dela para o JavaScript é que o Python ele tem uma eficiência aritmética muito maior do que o JavaScript. Significa que se você fizer um código que tem muito cálculo, que tem muita análise, que tem muita verificação lógica, esse código vai rodar mais rápido no Python do que no JavaScript. Aí você me pergunta, Caio, mas os scripts que a gente fez, mesmo tendo que calcular coisas com o HP, lá, a vida e o ataque de cada Pokémon, ele ainda era muito rápido. É que eles não são cálculos complexos. Quando a gente fala de cálculos que são complexos, que precisam rodar em Python, são sistemas que fazem bilhões de cálculos, bilhões de contas, bilhões de verificações lógicas ali. Então você deixa o computador treinando um modelo de inteligência artificial. Então você faz um sistema em Python que vai treinar isso em alguns minutos, e o JavaScript poderia levar ali mais de 10 vezes esse tempo, dependendo de qual é o tipo, a natureza das operações lógicas. O JavaScript é mais custoso para isso. Ruby é uma linguagem de back-end que ela é muito popular entre as startups hoje em dia. Ela é uma linguagem que é bem eu vou passar esse link para vocês aqui agora, porque ele tem características e limitações de cada linguagem, então ele pode passar umas informações bem legais. Mas o Ruby, a característica principal dele é a versatilidade. Você consegue encaixar umas pequenas bibliotecas nele de uma maneira muito fácil. Python e JavaScript também possuem formas de você puxar bibliotecas e consultar. Só que o Ruby, ele tem uma padronização um pouquinho mais rigorosa, né? PHP também tem, Java também tem, todas elas têm. Só que o Ruby, ele tem uma rigorosidade um pouco maior nisso. Então você tem um conjunto de bibliotecas que são muito confiáveis e são dos próprios mantenedores, muito mais amplo do que JavaScript e Python, que são mantidos pela comunidade, né? A gente vai ver uma delas, está nessa aba aqui, ó, um repositório de bibliotecas, né, em JavaScript, e vocês vão, aí eu vou comentar um pouquinho mais por que algumas não são confiáveis, beleza? PHP, apesar de não ser a linguagem que a galera mais gosta, né? Muita gente faz cara feia pro PHP. A internet, ela existe como ela é hoje por causa do PHP. O PHP, ele tem uma curva de aprendizado muito menor do que outras linguagens. Não para fazer coisas complexas, mas para você fazer a camada básica, as coisas mais simples no PHP, você leva menos tempo para aprender do que em outras linguagens. Caio, por que a gente não está aprendendo em PHP? Porque o PHP ele não tem nem de perto a mesma versatilidade do JavaScript. Então, por isso que a gente escolheu o JavaScript, tá? Além disso, o PHP você precisaria instalar alguma coisa. E quando a gente estava fazendo os nossos exercícios até então, a gente nunca precisou instalar nada, né? Então, o PHP, ele passou por várias versões. Ele não é uma linguagem obsoleta. As pessoas tentam falar que mas o PHP ele é uma coisa antiga, isso aí vai cair. Não vai cair tão cedo, não. Ele está, claro, diminuindo o percentual de participação dele, mas isso é natural quando outras linguagens vão sendo descobertas e aprendidas pelas pessoas, né? Mas o PHP, ele ainda hoje é responsável por 3 a cada 4 páginas da internet. Não é a linguagem de programação mais popular do mundo, ela é a linguagem de programação mais popular da web, tá? Muito importante a gente pegar essa diferença, tá?
E digo mais, tem versões do PHP que elas estão tão obsoletas que elas não apenas não recebem mais atualizações, como elas possuem falhas de segurança muito conhecidas, tipo a 5.6, 5.5, 5.4. E quase metade da internet hoje, quase metade dos sites, estruturas e sistemas da internet hoje usam alguma dessas versões. Então, o PHP é uma linguagem que ele envelheceu, apesar dele envelhecer bem, ele envelheceu com uma popularidade muito ruim, né? A popularidade dele, ele foi recebendo uma fama muito, muito ruim, mas eu ainda recomendo aprender PHP, tem muito campo para isso, tá? E ela é uma linguagem que é gostosinha de programar. Quando vocês estiverem em contato, vocês vão perceber isso. Java, pelo contrário, ela não é uma linguagem gostosa de programar, ele usa uma lógica bem distorcida. Eu vou falar mal do Java? Claro que eu vou falar mal do Java. Ela é uma linguagem que ela acrescenta uma camada de complexidade para coisas que não precisam dessa camada de complexidade. Nem toda aplicação é extremamente complexa. Então eu não preciso tratar de uma complexidade gigantesca que o Java tem para algumas coisas, para resolver o mesmo problema. Eu vou lá e pego uma das outras linguagens que com meia dúzia de comandos eu resolvo e está feito o que eu preciso e pronto, vou lá fazer outra coisa da minha vida, né? Em Java não. Além disso, para você rodar o software que você fez, você tem uns requisitos um pouco mais... você precisa ter um conhecimento um pouco maior da parte de servidor e de como configurar essas coisas para deixar ele rodando. Já PHP, JavaScript é bem menos. O PHP, inclusive, se você for lá, hospedagem na internet, procurar hospedagem grátis, 98% delas são em PHP. Se você pegar hospedagem barata, não grátis, mas barata, 98% vai ser PHP. Por quê? Porque o PHP ele é tão simples quanto eles deixam um servidor configurado e quando tem que replicar para outros servidores, ele simplesmente faz um copiar e colar e pronto, está pronto um outro servidor e outro, e outro, e outro, e outro. Cada servidor tem 100 sites hospedados, né? Então foi muito fácil a infraestrutura crescer usando o PHP. Não apenas as pessoas aprenderem o código. Então casou duas coisas que são fáceis. Aí, para você botar um site no ar em PHP, você literalmente vai pegar os arquivos, clicar e arrastar para dentro de um site e esperar ele terminar de fazer o upload. Terminou de fazer o upload? Pronto, seu site está no ar. Clicar e arrastar. É simples assim mesmo. Já no Java é bem diferente. Hoje já existem algumas interfaces que mimetizam esse comportamento, só que fizeram isso tarde demais, né? O Java ele poderia ter conquistado um espaço muito maior na web. Ele ainda tem espaço em outros tipos de mecanismos. Por exemplo, esse monitor que eu estou usando aqui, o software que está dentro dele provavelmente é em linguagem C ou em Java. E quando eu falo linguagem C, não é o C#, esse C hashtag aqui, que é o tal do C#, né? C# ou .NET, ou .NET Core, ou por aí vai, tem várias nomenclaturas. Não são exatamente sinônimos, né? Em algum momento a gente pode ter... Aqui provavelmente ele deve dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Mas ela é uma linguagem que ela serve para desenvolver jogos, ela serve para desenvolver back-end também. Só que ela é um pouco menos popular, porque assim como o Java, você precisa de uma estrutura um pouco mais configurada para poder rodar. Os outros aqui, deixa eu ver se tem algum que vale a pena a gente citar. Não sei, acho que pra cá são muito excepcionais, eu acho que não vale a pena a gente se preocupar. Quando a gente tá falando de web, as principais elas param até aqui no PHP, tá? JavaScript, Python, Ruby e PHP. E o Ruby ele entrou bem recente nessa lista, ele tá pegando popularidade conforme passa o tempo. Lembra que eu falei que a gente vai usar JavaScript no PHP, né? Então aqui, para as linguagens de back-end, eu gostei desse tópico, então vou deixar esse link aqui. Beleza? Aqui vocês conseguem ver as linguagens de programação para back-end e ali ele vai também citar, quero ver as características do JavaScript. Você clica aqui e vai ver todos os detalhes, né? Tudo que você precisa saber sobre o JavaScript e quais os defeitos. Ele tem muitos defeitos também. Toda linguagem tem vantagens e desvantagens, tá? Beleza. Para poder usar o JavaScript no back-end, a gente precisa ter um software instalado sim. Então o software que a gente vai usar se chama Node. Então eu vou colocar aqui o Node.js, o site deles aqui, JavaScript no back-end. Então primeiro isso aqui. Caio, como que eu faço para instalar no meu computador? Você vai clicar aqui, avançar, concluir e pronto. Sim, é assim. Como que eu rodo o Node? É um programa, vou clicar em iniciar Node? Não. O Node ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Você vai usar a linha de comando para digitar os comandos do Node, beleza? A gente vai ver detalhes práticos disso nos próximos minutos. E, finalmente,
Lembra que eu comentei que pra gente fazer, nem tudo a gente precisa desenvolver do zero. Tem certas coisas que a gente pode pegar pronto já. E aí a gente usa aquilo que a outra pessoa desenvolveu. A gente não precisa se preocupar com as coisas que ela se preocupou e a gente faz só o que a gente quer fazer. Exemplo disso, se eu for lá e pegar um carro por aí, lá numa loja 0 km da Volkswagen, o pneu é da Volkswagen? Não, o pneu pode ser Firestone, Pirelli, tem várias marcas de pneu, mas a Volkswagen não fabrica pneu. É mais ou menos assim que funcionam as bibliotecas aqui. Eu não vou me preocupar em, ter que desenvolver tecnologia de borracha, como que funciona a questão do molde, tem que ter uma malha de arame por dentro, tem que isso, tem que aquilo, os cortes, qual que é o melhor sentido para aqueles riscos que tem no pneu lá. Eu não preciso estudar esse assunto, porque eu sei que existe uma biblioteca chamada Pneu. Quem que fez essa biblioteca? Tem vários, cada um fez a sua. Então a Pirelli fez a sua biblioteca de pneu, o Firestone fez a sua, e por aí vai, todas aquelas marcas de pneu, cada uma criou a sua bibliotequinha, né? E elas colocaram isso no mercado. Vamos dizer que o mercado é de forma similar ao NPM. O NPM, ele é um gerenciador de pacotes, e quando a gente fala pacote, é uma mini biblioteca. Olha, a minha cara fica vermelha conforme o site. O gerenciador de pacotes, ele literalmente é um repositório, é uma super biblioteca na internet em que eu preciso de alguma coisa para processar boleto. Vamos lá, boleto. Vocês sabiam que aqueles montes de números lá que tem no boleto, eles seguem uma regra? E aquela regra que tem no boleto, eu consigo pegar, por exemplo, o valor, a data de vencimento, várias informações do boleto, somente interpretando os números que tem lá no código de barras. Então essa biblioteca aqui, ela provavelmente... essa aqui, ele explica o que ela faz. Ela gera uma nova linha digitável adicionando data de vencimento e valor. Esse módulo não tem relação com nenhum banco, só funciona com boletos que têm os 14 dígitos finais iguais a 0, sem data de vencimento ou valor a pagar. Então ele gera uma linha digitável qualquer. Ele é um gerador de boleto, para você fazer um boleto fake, para você usar no teu software para testar, tá? Vamos pegar uma outra biblioteca de boleto aqui, Node Boleto, vamos ver aqui. O que essa biblioteca faz? Geração de boleto bancário em Node.js. Os algoritmos de geração de linha digitável do código de barra são inspirados no boleto PHP. Então aqui, quando você quer criar um boleto, aqui é o código, né? Você vai colocar isso aqui, é a forma que você importa uma biblioteca para dentro do seu código. Aí aqui você vai criar uma variável. Lembra que a gente cria var, tal coisa, recebe 25, recebe o número 25. Agora que essa variável boleto, ela recebe um novo boleto. E aqui eu passo os dados que eu quero para esse boleto. Banco Santander, a data de emissão, new date é para ser hoje, data de vencimento é hoje mais 5 dias, né? 5 dias futuramente. A gente vai brincar um pouquinho com esses números qualquer hora, mas a gente não vai usar essa de boleto por enquanto não. O valor do boleto, esse nosso número, é uma informação que também está contida no código de barras, que é o teu cadastro, o número do teu cadastro lá no banco, né? Número do documento é o código daquele boleto. Cedente é quem que está emitindo o boleto. Cedente CNPJ de quem está emitindo o boleto. Todas essas informações elas estão em algum lugar contidas dentro do boleto. E aqui boleto.render HTML quer dizer que ele gera um HTML, literalmente um HTML, que nem essa página aqui, ela é toda em HTML, né? Ele vai gerar um HTML que eu posso jogar isso para um arquivo, por exemplo, que tem o boleto. E aí eu posso mostrar esse HTML para o usuário vai poder pegar esse boleto e pagar. Legal? Vocês viram que a gente leu uma biblioteca? É assim que funciona. Eu vou importar ela e vou usar ela para criar boleto. Aqui eu não precisei me preocupar. Quem usa essa biblioteca aqui, tá vendo o trecho de código que está selecionado? Em nenhum momento, quem programou esse trecho aqui, né, se eu fizesse exatamente uma cópia desse trecho e colocasse ele para rodar, em nenhum momento eu precisaria entender qual posição dentro daquela sequência de 44 ou 47 números, onde é que está a data, onde é que está o valor, onde é que está cada informação, como que eu interpreto esses dados. Eu nem precisei saber dessa regra. Por quê? Porque alguém já encapsulou isso, já empacotou isso dentro de um pacote. Por isso que está dentro do NPM como um pacote. Beleza? Então a gente vai usar isso sim no nosso projeto. Vamos brincar com o nosso primeiro back-end. Quando você instala o Node, o NPM já vem instalado no teu computador. Beleza? Não é que ele já vem instalado, ele já instala junto, né? Falei tudo errado. Beleza. Muito bom. Então vamos brincar. A gente vai usar também Express.
vamos aqui no npm. A gente vai usar um pacote específico chamado Express. Ele vai nos ajudar a fazer essa implementação. Tá vendo que aqui do lado tem algumas estatísticas? Olha que interessante aqui. Weekly downloads, ou seja, downloads semanais. Quantas vezes por semana alguém começa um projeto novo usando o Express? 22.721.921 projetos utilizaram o Express somente na última semana. Então, só na última semana. Se eu pegar, sei lá, os últimos 3 meses, já é mais do que um para cada pessoa do Brasil. Assim, é um troço louco. Pessoas do mundo inteiro estão usando o Express hoje em dia. Beleza? Vamos para a parte prática, né? Estou aqui é o nosso front-end. Vou colocar aqui o front-end Tiroliro. Beleza? Então, eu tô aqui numa pasta. Só tive aqui pastas que tem aqui. Encontro 01, só que hoje é encontro 02. Então, mkdir é para criar uma pasta, né? Aí eu tenho que usar o cd. Mkdir é a sigla para Make Directory, né? Make diretório, né? Aí ele vai criar esse diretório. Aí o ls, que é para listar. Opa, antes só tinha esse. Agora tem essas duas pastas, né? cd espaço encontro 02. Aí eu aperto o tab, ele termina de digitar para mim. Com o tempo, eu não vou parar para fazer um encontro só para falar sobre o terminal, não. Aí a gente vai aprendendo na prática, vai se acostumando com os comandos e por aí vai. Beleza? Então eu vou explicar como que a gente começa um projeto em Node. Tem a versão básica, por exemplo, eu vou simplesmente dar code, ponto, e ele vai abrir com o Visual Studio Code essa pasta. Beleza? Ok. Então eu vou pegar ele aqui e vou deixar aqui o meu código-fonte bem no meio para atrapalhar tudo, ó. Alguém aqui tem toque com isso? Tela toda desorganizada? É que assim eu consigo ir para qualquer uma das 3 telas, ó. Vamos lá. Novo arquivo. Teste.js. Por que JS? Porque é JavaScript. Aqui, ó. console.log. Olá, mundo. Então, é isso, ó. Só salvei. Lembra que antes a gente vinha aqui, apertava o F12 no teclado ou botão direito e inspecionar. Aí eu vinha aqui na console, ó. O Google ainda tá aqui, né? Aí venho aqui na console e vou dizer lá, sei lá, alert, olá mundo. Aí ele dá esse alerta aqui. Ou então, né, eu vou limpar aqui e vou colocar um array. Lista é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Para cada item da lista, eu vou dar console log nesse item. Pronto, ele printou para mim cada um desses itens, né? Foi assim que aconteceu, ele mostrou aqui na console. Ora, viu? Eu estou digitando aqui como eu digitaria nesse lado aqui na console do navegador, exatamente igual. Como que eu rodo um software? Estou aqui na minha pasta, né? Vou até dar um pouco mais de zoom para ficar mais fácil. Clear para limpar a tela. ls para listar os arquivos. Olha só, o arquivo test.js já apareceu. Aquele que eu criei aqui, ó, já apareceu aqui. Node espaço teste.js. Olha só, eu digitei Olá Mundo e ele apareceu aqui. Olá Mundo. Isso é o Node, né? Quer dizer, isso aqui é JavaScript puro. Se eu colocasse isso aqui, ó, por exemplo, essa lista aqui, ó, e depois colocasse esse mesmo for off, o que vai acontecer? Salvei. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Exatamente o que apareceu aqui, apareceu aqui. Então, sim, ele reproduz uma console dentro do meu terminal, beleza? Ele me dá essa flexibilidade. Então, eu posso escrever um software aqui. E esse software pode ser rodado através desse comando node, espaço e o nome do arquivo. Até aí, pessoal. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou criar um projeto, né? Porque quando eu vou usar um pacote aqui, eu tenho que criar um projeto. Eu não posso simplesmente usar o JavaScript puro dessa forma. Para eu poder usar uma biblioteca, tem alguns padrões que eu preciso seguir. Só que eu não preciso decorar esses padrões, não. Eu só venho aqui na pasta que eu quero e eu digito npm espaço init.
NPM é o nome daquela Node Package Manager, é o nome daquele gerenciador de pacotes, mas não era um site? Sim, mas ele também é um comando, né? Aquele site, na verdade, é só pra gente poder passear e enxergar as coisas, mas o comando em si é a parte que a gente mais usa, né? Então, npm init é de initialize, ou inicializar em inglês, aí abreviou para init, né? Só isso. Aí ele vai fazer algumas perguntinhas para mim e eu vou respondendo, ó. Qual que é o nome do pacote que eu tô fazendo? Aí o valor que tá aqui, entre parênteses, é o valor que, se eu só der enter sem preencher nada, ele vai usar isso. Ele deu algumas instruções, ó. Esse utilitário vai te conduzir para criar um arquivo package.json. Esse arquivo package.json é justamente o arquivo que define o teu projeto. Lembra que eu falei que a gente tem que criar um projeto? Para isso tem que ter uns padrões. Esses padrões vão ficar gravados dentro do arquivo package.json. Eu poderia simplesmente vir aqui, novo arquivo e escrever na mão. Mas aí eu precisaria decorar tudo que tem que ter no package.json. Não tem porquê. Eu uso um utilitário do próprio NPM, que é o tal do npm init, e ele vai me conduzir. Ele apenas cobre os itens mais comuns e tenta adivinhar os padrões, não é sensíveis à tradução, acho que não tem uma tradução literal, os padrões que ele poderia perceber. Tudo aquilo que ele tiver alcance para perceber, ele vai perceber e vai colocar como padrão. Olha aqui, por exemplo, o nome do pacote ficou encontro 02/2022, porque é o nome da pasta que eu tô, né? Então ele tenta adivinhar usando o contexto. Se npm help init, quando ele fala veja, quer dizer que ele quer que você rode esse comando. Se você quiser uma documentação mais completa, você vai rodar, ao invés de npm init, você vai rodar npm help init. For definitive documentation on these fields. Para documentação definitiva nesses campos. Em todos os campos, não apenas na versão básica. E exatamente o que cada um faz. Use npm install e aqui esse não sei o que pkg afterwards, ou seja, depois, para instalar um pacote e salvar ele como uma dependência no seu package.json. Ora, depois que o meu projeto estiver inicializado, na hora que eu for instalar uma biblioteca ou um pacote, eu simplesmente coloco npm install e digito o nome do pacote. Aí ele já sabe onde que vai buscar, vai na internet, pega, puxa do destino exato. Eu não preciso saber o URL, não preciso saber site de quem fez, não preciso saber o nome de quem fez, nem nada. Então, vamos lá, ele tentou adivinhar as coisas, né? O nome do pacote, e aperte Ctrl C a qualquer momento para sair. Se eu fizer isso, Ctrl C, ele não criou um arquivo package.json, então o projeto não foi inicializado, beleza? npm init. Ele deu uma pensadinha, coletou esses dados, é esse mesmo nome do pacote, eu só apertei Enter. Versão 1.0.0, ok. Description, primeiro back-end de testes, Enter. Entry point, o entry point é o ponto de entrada, é o script inicial, né? É o script que, se eu rodar ele, ele vai ser o principal. Olha que ele já olhou os arquivos JS que tem na pasta e ele já viu que só existe um arquivo teste.js, né? Então ele tentou adivinhar. Por enquanto, vou deixar isso aqui, depois eu vou mostrar como que a gente muda. Comando de teste, por enquanto, não precisa, né? Podemos pular. Repositório Git, lembra que a gente conversou alguma coisa sobre GitHub? Não vou usar nessa etapa. Keywords são palavras-chave. Por quê? Se um dia eu for publicar isso como um pacote, isso que eu estou fazendo ali, eu for publicar ele como um pacote, essas palavras-chave entram aqui embaixo. Tá vendo? Eles servem para você saber o que ele faz, com que tipo de assunto ele está relacionado. E se a pessoa procurar por batata frita, ela vai encontrar ou não, se batata frita tiver ou não dentro da minha lista de palavras-chave. Hashtags, isso. Hashtags. É que o conceito de keywords, ele é até um pouquinho maior, porque ele já linka com outras bibliotecas. Então, ele já, se eu colocar Express aqui na keywords, ele já vai linkar uma biblioteca com outra biblioteca. Então, ele é ao mesmo tempo um arroba e um hashtag, entendeu? Ele tem as duas funcionalidades ao mesmo tempo. Autor, Caio Felipe G. Não, autor Devs for Fun. License, ISC. É só uma licença padrão. Como assim licença? Quer dizer que eu vou ter que assinar uma licença? Não. É a licença que você diz que, a licença que eu quero que as pessoas que forem usar o meu pacote sigam é essa aqui. Não se preocupem com isso por enquanto. Vai ter um momento sim para se preocupar.
Aí ele falou, vou criar o arquivo package.json, ele tá em outra linha porque ficou estranho aqui, ó. Agora aqui ele já tá quebrado porque não adianta eu mexer depois que já mostrou, né? Então ele vai criar um package.json com esses dados aqui, ó. Está isso ok? Aí o yes está entre parênteses porque daí é só eu apertar o enter e pronto. Ué, não aconteceu nada. E agora? E agora aqui? Temos um package.json. Beleza? Só isso. Tá, então quer dizer que se eu for lá e rodar node main. Ops. Digitei, deu errado por quê? Não conseguiu encontrar o módulo main.js. Por quê? Porque eu digitei uma coisa que nem existe, né? O nome do arquivo que tem ali é node test. Ué, mas funciona igual. O que mudou? Não mudou nada, só inicializei um projeto nessa pasta. Beleza? Só que eu não gosto de ficar rodando com node, espaço e o nome do arquivo. Eu não acho essa uma maneira prática. Por quê? Porque se a gente colocar outros scripts para acontecerem em cadeia, eu vou usar, por exemplo, eu quero que o script A execute, quando ele terminar execute o B, quando ele terminar execute o C. Em ordem, usando assim eu não consigo fazer. Então eu tenho que criar o que ele chama de scripts aqui. Beleza? Então o primeiro que eu vou criar aqui é local. Então, local. Quando eu crio esse script aqui, daí eu venho do npm run, aí eu coloco o nome do script que eu coloquei, local. Aí ele vai olhar para dentro do meu package.json e vai rodar. Mas, cara, deu a mesma coisa aqui, ó, só mudou a cor. Não deu a mesma coisa, porque aqui eu poderia colocar node test.js e node test.js e colocar outros scripts em cadeia para executar o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Ou executar 3 scripts ao mesmo tempo com um único comando. Então, ele parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Agora, de novo, npm run local. Ele printou os dois. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Duas vezes. Por quê? Porque eu mandei ele rodar uma vez e quando terminar, rodar outra vez. Entenderam? Então, por isso, essa é a diferença entre rodar na mão e rodar aqui. Quando eu estou fazendo um software um pouquinho mais complexo, ele vai ter que rodar coisas em paralelo, vai ter que rodar coisas em série, uma primeiro, depois a outra. A gente vai ver porquê e que tipo de coisas, mas bem pra frente a gente vai ver isso. Mas por enquanto só entendam que ele é mais completo do que apenas rodar usando node, espaço e o nome do script, beleza? Então vamos lá. Lembra que eu falei que a gente ia usar uma biblioteca chamada Express? E lembram também que quando a gente estava dando o npm init, ele falou pra gente, ó, quando você estiver instalando uma biblioteca, você tem que usar npm, aí install, aí o nome da biblioteca. Vamos ver lá. npm, install e o nome da biblioteca, express. Opa! Adicionou 50 pacotes e auditou 51 pacotes em 2 segundos. Ô, louco, se vira nos 2 segundos, né, agora. 2 pacotes estão procurando por funding, por financiamento. Financiamento não, por patrocínio seria, mais próximo de patrocínio o conceito. Run npm fund for details. Isso aqui é porque tem gente que faz alguns pacotes e disponibiliza para a comunidade, mas eles falam assim, ó, pessoal, tô precisando de grana aí, se alguém quiser pode fazer uma doação. E se o teu pacote for bem útil, é muito comum das pessoas, putz, caramba, eu tô usando esse pacote, tá bem legal, eu vou lá e coloco lá para mandar, sei lá, $2 por mês. E de repente tem 1000 pessoas fazendo uma doação de $2 por mês para você, porque o teu pacote que você fez ficou muito útil, muito legal. Então, claro, não é de repente, né? Isso vai muito tempo para construir isso, mas geralmente é quando você tem uma equipe que é dedicada para fazer pacotes que são bem complexos e bem legais e muita gente usa. E para você manter uma equipe dedicada para isso, naturalmente tem custo, né? As pessoas têm... os boletos chegam, né? Então, aqui... Ok, terminei de rodar. E found 0 vulnerabilities. Encontrou 0 vulnerabilidades, nenhuma. Significa que se eu vier aqui, ele criou algumas coisas aqui na minha estrutura. A primeira coisa que ele criou foi o package lock.json. Esse arquivo aqui, ele é importante para o Node, mas não é importante para nós. Aqui no package.json, ele alterou. Ele foi aqui, criou um campo dependências e colocou, ó, Express versão 4.17.2. Ok? Ele só criou isso aqui. Só que o Express,
Ele, por sua vez, ele tem um package.json dentro dele que diz que o Express precisa disso, daquilo e daquilo. O outro tal, se eu instalar uma outra biblioteca, ela vai precisar daquilo, daquilo e daquilo. Então a gente, se a gente for parar para pensar, uma biblioteca pode precisar de outras bibliotecas também. Por quê? Porque ela também pode não ter que inventar tudo, né? Ela compra algo pronto. Lembra que eu falei que a Firestone fabrica o pneu? A Volkswagen não fabrica pneu, ela compra pneu da Firestone, né? A Firestone, ela fabrica a borracha, mas ela não fabrica aço. Aí ela compra arame de aço de uma empresa, sei lá, da Gerdau, nem sei, mas enfim, é um exemplo, só para vocês entenderem que uma biblioteca também pode ter suas dependências. O que é uma dependência? São outras bibliotecas que ela depende. Cara, mas por que o Express ele tá com uma dependência, se é a minha que depende, não é ele que depende de mim? Porque exatamente esse package.json aqui é do meu projeto. Meu projeto depende do Express. Então, o Express é uma dependência do meu projeto. Daí, no package.json, ele lista todos os outros pacotes que foram necessários e que o Express usa. Por exemplo, tem um módulo chamado Fresh, tem um módulo chamado HTTP Errors, tem um módulo chamado ipaddress.js, tem um módulo chamado, sei lá, Negotiator. Então, todos esses módulos aqui, o Express precisa deles para funcionar. Por isso que ele falou, adicionou 50 pacotes. Então ele instalou sim 50 pacotes para mim. Onde que eu vejo esses pacotes? Aqui dentro dessa pasta Node Modules, ó. Tá? Então estão todos os pacotes que ele precisa aqui, inclusive o próprio Express em algum lugar. Olha aqui ó, o Express. Ok? Lembra que eu falei que ele tem o package.json dele? Ó, mas aqui no package.json do Express, ele não tem 50 itens. Ele vai do 31 até o 60, então ele tem 30 itens, arredondando ali. Ah, deve ser 30 itens mesmo, né? Porque ele conta, o 31 conta também. Então são 30 dependências. Por que ele adicionou 50? Porque alguma dessas aqui pode ser que tenha dependências por si só. Né? Só, escape HTML, vamos ver se ela tem. Não tem dependências, né? Às vezes pode ser que demore pra gente achar algum que tenha dependência. Mas enfim, a gente não precisa ficar inspecionando isso. O ponto importante é, nosso projeto só tem o Express. E aí, quando você pega um projeto que alguém te passou e ele é em Node, ele não vai vir com o pacote com o Node Modules e nem com o package lock.json. E além disso, essas são pastas que eu posso ficar muito tranquilo. Eu posso vir aqui, ó. Cadê? A gente tem a nossa pastinha aqui? Tem. Então eu posso vir aqui no nosso back-end, posso pegar o package lock e deletar. E eu posso pegar o Node Modules e posso deletar também, né? Então aqui, deletei. Ó, aqui deu esse erro porque ele estava aberto, né? Ok, deletei. Então agora se eu vier e der npm run local, ele vai funcionar igual, porque ele não estava usando nenhuma dependência, então ele não vai quebrar o meu projeto. Mas Caio, como que o projeto vai funcionar sem as dependências? Eu puxei elas, instalei, mas não usei ainda. Mas como que eu faço para instalar de volta? npm install. Agora eu vou só npm install, mais nada. Quando alguém te manda um projeto, o projeto que essa pessoa manda, ele já vai ter um package.json pronto, que essa pessoa já preparou. Ali já tem a lista de dependências que esse projeto vem. Se eu pegar um projeto pronto no GitHub ou tudo mais, ele já vai ter as dependências aqui. Então eu só baixo ele para minha máquina usando o git clone ou qual for o mecanismo e vou lá e digito npm install. Aí o npm vai olhar para o arquivo package.json, vai ver as dependências, vai procurar as dependências das dependências e das dependências e tudo mais e vai instalar, tá? E finalmente, quando a gente às vezes tem alguns bugs, caramba, meu projeto não está se comportando da maneira que eu esperava. Uma das coisas mais comuns é você vir aqui no Node Modules, deleta ele e dá npm install, enter, de volta. Você reinstala os pacotes, por quê? Porque os pacotes eles podem ter sofrido alteração, pode ter um pacote que altera outro, às vezes os caras fazem umas coisas que não são muito legais. Geralmente essas coisas são listadas nas vulnerabilidades aqui, tá? Mas nem sempre, ok? Então aqui eu vou criar um arquivo servidor.js e eu vou aqui no meu package.json vou criar mais um comando. Servidor node servidor.js. Salvei. Então quando eu quiser rodar meu servidor, eu vou aqui, ó, npm run, npm roda o servidor. Só que o meu arquivo servidor ele tá vazio, né? Então ele não tem nada.
Agora eu vou fazer um arquivo básico do Express, beleza? O Express ele tem um funcionamento bem simples. Lembra que eu mostrei no exemplo do boleto em que a gente tinha que primeiro colocar ele no meu projeto? É o que eu vou fazer aqui. Então eu vou lá, const express, eu vou criar uma variável constante, né? Quando a gente viu essas variáveis no começo do JavaScript, a gente tem a diferença. Porque como é que se é variável constante? Como assim? Require express. Então aqui eu já puxei o express para dentro do meu projeto, né? E eu vou criar um aplicativo. Mas, cara, aplicativo não é para celular? Não, isso foi um apelido que as pessoas acabaram puxando, mas no computador também é aplicativo, no back-end também é aplicativo, beleza? Ela vai receber uma nova aplicação do Express, beleza? Assim que ela recebe a nova aplicação do Express, beleza, isso aqui já tem um servidor, mas o servidor não está ligado ainda. Para eu ligar, eu tenho que fazer o servidor escutar. Como assim? Lembra que eu usei o exemplo aqui? É uma request response, pergunta-resposta. Você concorda que para eu poder entender a pergunta que alguém está fazendo, eu tenho que estar escutando a pessoa, né? Então eu tenho que fazer o meu servidor escutar as pessoas. Então vamos lá. O meu servidor está aqui nessa variável app. Listen. Eu vou fazer ele ouvir. Só que aqui eu tenho que passar duas informações importantes, né? Uma delas é a porta, que ele tem que ouvir, e a outra é o que fazer quando estiver ouvindo. Quando ele estiver ouvindo, beleza, está ouvindo, o que eu faço? Né? Ele tem que me avisar que ele está ouvindo. Então, primeiro a porta. O que é a porta? Quando a gente conecta em alguma coisa remotamente, aqui eu faço uma pergunta, eu preciso dizer, o próprio servidor aqui, quando ele faz a pergunta, ele já diz, o servidor não, o próprio front-end, ele já vai dizer, eu quero fazer a pergunta na porta 80. Faz parte do padrão combinado. Eu vou falar um pouco mais detalhes sobre o protocolo HTTP em algum momento, vou explicar sobre as portas de comunicação. Por enquanto, eu vou usar a porta da foca. Conhecem essa? 4 tá bom já. E o que ele vai fazer quando ele estiver ouvindo? Eu quero que ele me avise. Então, eu vou criar aqui uma function. E dentro dessa function, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui console.log servidor ativado na porta on. Aí pronto, ele vai me avisar que o servidor está ativado. E só. Então vamos lá, vamos rodar. npm run servidor. Opa, servidor ativado na porta on. Então vamos lá, vamos acessar meu servidor. Aqui, deixa eu fechar aqui a console. No meu computador, ele chama ele mesmo de localhost. Porta 1. Olha, eu coloquei 2 pontos para eu entender, é assim que eu indico a porta. Aí ele disse, nossa, cannot get, então não está funcionando. Mas espera aí, eu vou colocar uma outra porta diferente da porta que eu estou ouvindo, sei lá, 9999. Não acontece nada, porque não é não tem um servidor. Ó, não existe um servidor escutando na porta 9999. Mas na porta 1111 existe. E ele me disse, não posso get. Lembra que eu falei dos tipos das requests? Os métodos? Get é um dos métodos. Eu não posso executar o método get na raiz barra. Barra é porque eu não estou aqui. Batata frita. Ó, não posso usar o método get no URL batata frita. Beleza? Por quê? Porque eu não configurei uma coisa chamada rota. Nós estamos fechando 1 hora agora. Eu vou fazer uma rota bem simples e na próxima semana a gente integra com o front-end, beleza? Então o que é uma rota? Uma rota, ela é um endereço do servidor que eu vou vincular com um determinado script. Então eu vou pegar um script e vou falar, isso aqui eu quero que você execute esse trecho de código quando a pessoa acessar esse endereço aqui. Então eu vou criar aqui. Dentro do meu app, eu quero uma rota. Lembra que ele estava dando cannot get? Eu quero usar o método get. Então, app get. E aqui a rota eu vou pôr o louco apenas. Não. O louco, né? Na verdade, aqui no método get eu tenho que passar duas informações. A primeira eu tenho que passar qual é o endereço que eu quero e eu tenho que passar o que fazer. O endereço é tudo que está depois da porta, tá? Então, se eu quero aqui, por exemplo, /o louco, não posso executar get, porque o servidor não está escutando no get. Então eu venho aqui e vou fazer ele escutar no get,
barra o louco. Então toda vez que alguém digitar barra o louco, o navegador está executando uma requisição através do método get na rota barra o louco. Aqui eu estou explicando para o meu aplicativo que ele deve receber requisições no método get na rota barra o louco. Só que eu não falei para ele o que fazer ainda, né? Sempre quando é o que fazer vai ser uma function. Function. I don't enter. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele dê um console.log o louco meu. Aí vocês vão ver que tem um detalhe importante disso, que é a resposta. A gente ainda não tratou a resposta. Eu vou mostrar bem básico como que a gente trata uma resposta pra gente não estourar muito tempo. Só que isso aqui ainda não vai funcionar. Eu vou aqui e vou atualizar. Não pode ainda, mas cara, eu coloquei aqui. Acontece que quando eu rodei o servidor, ele executou o servidor usando a versão antiga, que não tinha esse trecho aqui. Então eu tenho que vir aqui, dar Ctrl C, o mesmo Ctrl C que eu uso para copiar, ele cancela o comando. Aí para cima, Enter, e ele vai rodar o servidor. Ativado na porta 1111. Vamos tentar executar o método get na rota barra o louco. Eita, aqui ó, não tá acontecendo nada. Pera aí, deu alguma coisa errado? Ora. Alguém tem um palpite do que está acontecendo, ó? De novo, dá Enter. E aí, alguém já percebeu? Ó, ele tá pensando lá, ó. Vou tirar a atenção de vocês daqui e vou arrastar para cá. Não é aqui em cima, é aqui que está o segredo. Ele tá respondendo aqui, ó. Quer dizer que a hora que eu dou um Enter aqui, aparece um novo meu do lado de lá. Eu vou dar mais um Enter aqui em cima e vai aparecer outro lá. Quer ver? 1, 2, 3 e já. Então, o que acontece? No código eu coloquei um console log. Mas o console log não vem aqui para resposta. Ele vem pro meu console, que é aqui a console. Tá? Então isso aqui não é o tipo de coisa que eu mostro para o meu usuário. Quando eu quero mostrar para o meu usuário, eu tenho que mandar para ele uma resposta. Aqui, nesse de o que fazer, o próprio Express ele já organiza 3 coisas importantes para mim. Rec é request, response e next. Quando a gente estiver falando sobre as coisas, eu vou explicar o que é cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe, né? Request é para eu pegar outras informações que fazem parte da pergunta. Response é para eu colocar coisas na resposta, tá? Então, response. Ó, aqui ele tem alguns métodos aqui, beleza? Então, qual que eu vou pegar? Primeiro, qual o método que eu vou executar? O write. Então, eu vou escrever na resposta, response.write, meu, salvei. Agora aqui, lembrando que eu tenho que dar Ctrl C para cancelar e rodar de novo. Eu vou mostrar como não precisar fazer isso. Vamos lá. O louco. Ó, ainda não deu. Acho que eu peguei um detalhe errado aqui no write. Então eu vou usar um outro tipo de resposta mais usual aqui. Response.json. Depois eu vou explicar o que é um pouco melhor o JSON mais pra frente, mas a gente já conversou sobre isso quando a gente mostrou a nossa biblioteca Pokémon. Ela é uma biblioteca JSON. Ó, agora ele tá vindo a resposta. Eu chamo aqui o louco e ele responde meu. O louco, meu. O louco, meu. Beleza? Então é assim que eu tenho um back-end muito básico. Mas, cara, eu posso ter outras e outras e outras? Posso, eu posso ter aqui várias rotas. Aqui uma rota, olá. Olá, mundo. Eu posso ter uma outra rota que é bom dia, não é bom dia. Eu posso ter uma outra rota. Opa, não vou digitar tudo de volta não. Eu posso ter uma outra rota sem nada aqui, que ela vai responder uma carinha apenas. Então quer dizer, agora eu fiz uma rota. Opa, eu preciso só reiniciar o servidor sempre, né? Fiz uma rota que se eu vier aqui e chamar essa rota sem nada, ó. Olha a carinha. Bonitinha. Então aqui eu tenho várias rotas e elas rodam em paralelo. Eu posso vir aqui e colocar barra bom dia. Posso vir aqui e colocar barra olá. Ele aparece mundo. Então tudo isso aqui são rotas diferentes. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver uma rota que executa alguma coisa especificamente. E passei um pouquinho do tempo. Eu já vou até... acho que eu vou encerrar a gravação, mas eu fico mais uns minutinhos para tirar alguma dúvida que alguém possa ter nessa parte.
Beleza, pessoal? Suci? Beleza, muito bom. Então, Show. muito bom, muito boa tarde para todos e obrigado pela presença, obrigado para quem vê o vídeo pelo YouTube também e um ótimo final de semana. Até mais.